que acontece, a gente costuma dizer nos bastidores, mas na verdade são serviço de suma importância para a funcionalidade de um departamento. Um departamento não funciona só na hora do culto. Existe muito mais trabalho por trás do que aquele que é executado na hora do culto. Estejam certos disso, tá? E às vezes ele é muito mais fadigante, tá? Quando eu digo fadigante, digo que é trabalhoso, tá? Para fazer funcionar o trabalho, desde o estudo e orientações, reuniões, e a gente espera em Deus de que a igreja do Senhor esteja orando por esses líderes, por aqueles que fazem funcionar o trabalho do Senhor. Bom, irmãos, a lição de número 13, ela é o fechamento da nossa escola dominical desse trimestre. Vem aí um trimestre abençoadíssimo, acredito que o superintendente vai falar com vocês aqui no final. Eu acho que a gente não vai terminar tarde, a lição dá para simplificar ela hoje. Acredito que ela pode ser terminada bem antes, né? Pelo menos aí por volta de 9h40, eu pretendo já estar encerrando e o Luiz Otávio fazer os trabalhos aqui com relação às orientações. Mas eu quero perguntar algumas coisas a vocês, é bem rápido para a gente não tomar tempo. Tem alguma lição que está na sua memória desse trimestre? O que vocês diriam para mim que foi abençoado para você e você se sentiu muito edificado? Você pode me dizer uma lição dessa? Ficou na sua memória? Tá? Você quer olhar aí na revista e também não tem problema, pode olhar. Que marcou você, bem rápido, você diga: pastor, gostei muito da lição tal. Por favor. A lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Deus abençoe, presbítero Dejaí. Mais alguém? Nenhuma lição? Criando filhos saudáveis. Deus abençoe, irmão Edson. Bom, acredito que é possível que vocês estejam com vergonha de dizer alguma coisa e a gente vai para a 13ª lição e eu queria compartilhar com vocês este tema que está aí diante dos nossos olhos, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Bom, a gente vai ver alguns relatos onde trata a amizade de Jesus com os componentes desta família. Na verdade, são 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta. E é importante que a gente observe que essa amizade parece ecoar um pouco estranha, assim, pelo menos aos meus olhos, não sei se de vocês, porque a gente quase não trata assim amizade com Jesus, né? A gente trata muito mais no sentido da palavra comunhão do que amizade. Mas por que nós vamos tratar de amizade? Porque na lição de hoje, nos tópicos, pelo menos nos 3 tópicos, a gente vai compreender, no primeiro, a vida social de Jesus. E na vida social, a gente trata de relacionamentos como esse da amizade. Só que não é uma amizade qualquer, é uma santa amizade. Aí fica mais importante a gente tratar isso, e o comentarista comenta isso, dizendo que é uma santa amizade. Porque uma amizade que influencia a gente para o erro e para o mal, a gente poderia dizer de que é uma amizade maléfica, prejudicial, que cria prejuízos para a família, Então, a gente precisa saber escolher as nossas amizades, né? Uma nota de rodapé, que é importante informar para a igreja: você quer tratar sobre escolhas de amizade, você quer aprender sobre amizade, um conselho do pastor: leia bastante o livro de Provérbios. É o livro que talvez mais fale sobre amizades.
É importante que a gente dê uma olhada sobre esses assuntos de provérbio, porque o sábio Salomão fala muito sobre essas questões de amizade. Agora, é importante também que a gente comece o comentário aqui falando da amizade de Jesus com uma família de Betânia, e a gente pense em nós, pense na nossa casa, pense na nossa família, no que diz respeito à nossa amizade, tá? Vamos tratar no âmbito de amizade, porque a lição fala de amizade, né? De relacionamento com Jesus, de comunhão com Jesus, conforme vocês queiram, tá bom? Mas eu vou estar sempre falando aqui a palavra amizade, baseado no nosso tema, né? Que é a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é algo para a gente pensar. Nós estamos na 13ª lição. Eu penso, isso é meu pensamento, tá, irmãos? Que houve um tempo em que nós, em família, tínhamos mais amizade e mais relacionamento com Jesus. Penso, irmãos, tá? Eu penso que à medida que os anos se passam, mais se enfraquece as amizades de uma família com Jesus. É possível. É possível que a gente esteja se fragmentando em família, que a gente venha tendo prejuízos em família devido à nossa falta de amizade com Jesus. A gente vai ver os benefícios, os frutos da amizade, que vão estar no próximo ponto, no segundo, o como é importante a nossa família ter um relacionamento de amizade com Cristo. À medida que a gente não cultiva essa amizade, a gente tende a ter muitos prejuízos na família. E se a gente passar aqui um tempo falando de prejuízos em família, é possível, irmãos, que a gente não tenha construído de uma maneira saudável, correta, digna, se aproximar de Jesus, conhecer Jesus mais de perto, colocar Jesus dentro da nossa casa, permitir que Ele seja o influenciador da nossa casa, que Ele seja o guia da família, que Ele seja o que dá as diretrizes, que Ele, na verdade, é que vai nos orientando nas decisões mais difíceis dentro da nossa casa. Porque a amizade com Jesus não quer dizer que a gente não tenha dificuldade dentro de casa. Mas o relacionamento de amizade com Jesus, de comunhão com Jesus, eu acredito que faz a gente ser vencedor dentro da nossa casa. Vocês concordam com o pastor, irmãos, de que a gente está precisando melhorar mais no que diz respeito à nossa amizade com Jesus dentro da nossa família? Sim ou não? Eu acho que a gente não nega isso, né, irmãos? Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. E vocês vão perceber que nessa amizade de Jesus com Maria, com Marta e com Lázaro, Jesus demonstra esta amizade quando a Bíblia vai dizer que Jesus amava a família de Lázaro. O texto diz, né, dizendo que Jesus amava Maria, amava Marta e amava Lázaro, conforme o Evangelho de São João, capítulo 11 e verso de número 5. Mostra também que Lázaro, quando Jesus diz, o nosso amigo está morto. Então observe a palavra de Jesus, no que diz respeito à amizade, diz, Lázaro, o nosso amigo. E por fim, vocês vão ver Jesus chorando no acontecimento da morte de Lázaro. Jesus chora, demonstrando a sua empatia, o que Jesus tinha de relacionamento com Lázaro, ele está demonstrando que ele
sente também, não só por Lázaro, mas por toda aquela multidão que ali está. Então vamos compreender algumas coisas aqui. Eu não posso demorar, porque senão eu vou passar do tempo, a introdução não pode ser grande, mas a gente vai compreender na introdução que a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Só quem tem amigos sabe o quanto é importante a gente ter uma boa amizade. A amizade que o provérbio de Salomão escreve, dizendo que mais vale a amizade do que as muitas riquezas. Você tem amigo, irmãos, posso dizer que você tem tudo, né? Mas o tudo nosso é Jesus. Mas você ter bons amigos, irmãos, é maravilhoso. Você tem alguém para poder te nortear, para poder lhe orientar, para poder lhe ajudar quando das suas necessidades, das minhas necessidades, isto é maravilhoso. Então, é um dos bens mais preciosos. Por que isso? Porque a gente vive, irmãos, em sociedade, e o ser humano não foi criado para viver isolado. O ser humano é para viver em comunidade. A gente se sente bem quando a gente vive perto das pessoas. Qualquer pessoa que queira viver longe, ele está fadado a ser uma pessoa depressiva, a ser uma pessoa com autoestima muito baixa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa de expressão fechada. Então, quem tem amigos, irmãos, vive até sorrindo. Quem tem amigos, vive feliz, vive melhor. Você poder contar com um amigo na hora difícil é muito bom. Quando o assunto também for dinheiro, né, presta aí um barão aí que eu estou precisando de uma grana aí. O amigo te socorre. Socorre ou não socorre, irmão? Vocês estão com medo de falar, né? Olha, cuidado para você não estar baseando por você, porque de repente você, como amigo, você não empresta. Mas olha, irmãos, a amizade de verdade, a gente tem confiança lá para botar um dinheiro na mão de uma pessoa. Estou falando no âmbito até financeiro. Mas a verdade é que é muito bom ter amigos. Pode ter certeza. Um Adalto lá, se eu pedir um dinheiro, Adalto, você me empresta, não me empresta, Adalto? Claro que empresta, meu amigo, tá bom? Se eu pedir um dinheiro para vocês me emprestam, irmão? Empresta, irmã Hélia? Obrigado, irmã Hélia. Obrigado. Irmã Hélia disse que se tiver, ela empresta. Muito obrigado a todos vocês. Mas apenas para descontrair a gente, mas como é importante a gente ter amizade. Agora, se é importante a gente ter amizade com o nosso próximo, imagine a amizade com Jesus. Neste caso aí, ela é indispensável. A gente não pode viver sem amizade com o Senhor. Se você pedir um dinheiro a Jesus, Ele te arruma. Se estiver carente, Ele sabe te compreender, Ele sabe poder te entender. Se você quiser conversar com Jesus, Ele está sempre pronto para te ouvir. Se a gente precisar das instruções, Ele está ali. E se Ele precisar te corrigir, Ele também vai te corrigir, porque a amizade verdadeira nem sempre faz você ouvir o que você quer, mas o que você precisa. Então é importante o relacionamento da família com Jesus, tendo amizade com Ele. Imagine os nossos filhos tendo amizade com Jesus. Imagine o pai de família tendo amizade com Jesus. A esposa, né, tendo relacionamento de amizade com Jesus. Tá? Então isso é profundamente maravilhoso. Nesta lição estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que esta família hospedou nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. Então deixa eu dar uma paradinha aqui. Bom, a amizade de Jesus com esta família foi benéfica para Maria, para Marta e para Lázaro. O fato deles terem hospedado Jesus ali, e Jesus, de vez em quando vinha a Jerusalém, ia a Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, e Jesus sempre se hospedava ali.
A gente conhece os relatos, eu acho que a gente não precisa se deter aqui nos relatos aonde Jesus, ele se relaciona entrando dentro desta casa e mantém vínculos com esta família muito profundos de amizade, de forma que esta família, ela foi abençoada por causa de uma amizade. Por exemplo, quais são os benefícios? Só no que diz respeito ao que está no texto. Por causa do amor de Jesus, da amizade de Jesus com esta família, Lázaro foi ressuscitado. Só aí já podemos dizer de que este relacionamento de amizade foi muito benéfico, a ponto de uma das irmãs dizer para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Imagina o quanto estes foram instruídos por Jesus, o norte que eles receberam, a crença que eles tiveram, porque a crença que nasceu no coração de Maria, Marta e Lázaro resultaram em benefícios muito grandes para essa família. E a gente seja certo, irmãos, à medida do nosso relacionamento, da nossa amizade em família com Jesus, a nossa casa será beneficiada. Só quem ganha é a gente, irmãos. Só quem é abençoado é a nossa família. Quanto mais distante dos laços de amor, de amizade, de comunhão com o Senhor, pior é para a gente. Quanto mais próximo, mais benefício a gente tem. Queremos ser, irmãos, mais íntimos do Senhor? Amém. Nossa casa? Então tá bom. Então vamos lá no nosso primeiro ponto. A nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro fala sobre a vida social de Jesus. O segundo fala dos frutos da amizade com Jesus. E o terceiro, de lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Bom, eu vou pedir para um diácono ficar com o microfone na mão e vocês, um só ou 2, quem sabe, vão falar aqui. Mas eu queria perguntar para você, cadê o diácono aí? Levanta aí, por favor. Se possível, não passar aqui na frente por causa da gravação, se não for grosseiro da minha parte, é apenas para não criar nenhuma interrupção passando aqui na frente. Minha pergunta para vocês, eu gostaria de que vocês respondessem, porque a gente vai falar da vida social de Jesus. Então, a minha pergunta para vocês: vocês sabem que é muito importante a gente ter vida social, tá? Jesus teve vida social, e a gente vai tratar isso aqui nesse primeiro ponto. A gente vai perceber da amizade dele com esta família, em todos os tópicos vai tratar sobre isso. A minha pergunta é o seguinte: existe algum testemunho de vocês, de um relacionamento próximo com o Senhor, de vida íntima com o Senhor, de amizade com o Senhor, que vocês queiram contar um testemunho da sua família ser abençoado, porque você entende que foi fruto, vou usar a expressão da lição, tá? Da sua amizade com Jesus? Conta para mim um testemunho, porque a gente está tratando de amizade com Jesus. Eu vou contar o meu, irmãos. Eu poderia aqui tratar inúmeros para vocês, tá? Na hora da angústia da minha vida, e de que só eu tinha conhecimento, eu algumas vezes em oração, eu dizia para o Senhor, para que Ele me ouvisse, para que Ele respondesse a minha oração. E eu fui na casa de uma serva de Deus, essas orações aconteciam todos os sábados, isso logo no início da minha fé, e aí, quando eu cheguei na casa desta irmã, saudosa irmã Dagmar, uma serva de Deus, uma profetisa, e ela disse para mim naquele dia algo que só eu tinha no meu coração e que ninguém conhecia. Ela disse: olha, o segredo que está no seu coração eu conheço. Ninguém conhece, mas eu conheço. E eu vou lhe ajudar, eu vou tirar você dessa angústia. Isso é apenas, irmãos, para contar para vocês de que o desejo do meu coração, ainda novo convertido, era querer manter um relacionamento de amizade com Jesus, de comunhão com Jesus, de maneira que Ele me ouvisse,
e de que ele me compreendesse, de que eu precisava de ajuda dele. Eu cheguei na igreja querendo conhecer a vontade dele. Eu não queria fazer a minha vontade, eu queria fazer a vontade dele. E ele naquele dia disse que me ajudaria quanto ao segredo do meu coração e de que ele me daria vitória. Poucos tempos depois, irmãos, de uma forma milagrosa, o que parecia ser muito difícil se tornou em nada, irmãos, porque Deus sabe como nos ajudar quando a gente tem comunhão e amizade com Ele. Então a gente precisa estreitar os laços de amizade com o Senhor. O tempo passa, a amizade precisa estar muito mais fortalecida. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem ele como nosso amigo, irmãos, a gente pode contar para ele, a gente pode se abrir para ele. Você pode ter certeza que amigo de verdade não nos deixará perecer, ele sempre terá uma palavra para todos nós. Jesus disse: não vos chamarei mais de servos, e sim de amigos, tá bom? Então alguém quer contar alguma coisa? Olha que maravilha, né? Então os dois aqui, primeiro o diácono Bruno e depois a irmã Késia. Pode ser para a igreja. Assim, tem algumas experiências, mas eu vou contar duas que foi assim, todas foram impactantes na minha vida, mas uma experiência que eu tive com Jesus, coisa simples, coisa boba, coisa supérflua, que a gente, tipo assim, vive sem. Se eu não tivesse experimentado isso, eu ia viver o resto da vida bem, tranquilamente. Certo dia eu estava com desejo de comer costela de boi. E aí eu falei, nossa, meu Deus do céu, eu estou com aquela vontade de comer uma costela de boi, Jesus. Pensei nisso. Passou-se um dia, aí eu falei assim, meu Deus, aí a gente teve que ir no Rio visitar o pai da minha esposa, o meu sogro. Chegou lá, a esposa dele tinha feito uma panela Bruno, já que você ia vir, eu vou fazer uma panela de costela de boi para você. Foi que bênção, coisa simples. Outra coisa era que eu gosto de evangelizar, eu não tenho vergonha de parar as pessoas na rua e falar de Cristo, mas eu tenho vergonha de evangelizar dentro do ônibus lotado, eu não tenho essa audácia que os irmãos têm de falar dentro do ônibus ou no terminal. Eu falei, Jesus, eu queria essa autoridade. Um dia eu estava indo vender picolé, de manhã no domingo, e de manhã tem adolescente de 12 a 17 anos vindo do baile, e eles estavam dentro do ônibus, desses ônibus, 2 ônibus, indo para Jacaraípe, eu eles fazendo aquela algazarra, de repente eu parei no meio do ônibus e comecei a falar, gritar com eles, não gritando de uma forma pejorativa, mas falando, gente, o que é isso que está acontecendo com vocês? E comecei a falar dentro do ônibus, e aí nesse meio tempo que eu comecei a falar de Cristo dentro do ônibus lotado, aí já surgiu alguns servos de Deus, eita, Jesus já está aqui, e foi uma experiência maravilhosa, fora as outras experiências que eu já tive, que Deus, o último carro que eu tive, Deus nos abençoou de ter ganhado esse carro, para eu vir mudar para o Espírito Santo, eu tive que vendê-lo para ajudar na mudança, mas Deus também me presenteou uma vez com um carro, e um carro bom, era um Palio, foi em 2018, e esse Palio é 2002, e um carro maravilhoso, nos levou para tanto lugar, para fazer a obra de Deus, e tipo assim, várias experiências que eu tive com Jesus, por ter amizade com Ele. Obrigado, diácono Bruno, Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir a irmã Késia e depois eu entro no primeiro ponto, tá bom? Paz do Senhor, irmãos, a minha experiência é bem rápida. Eu estava grávida de 8 meses e o meu esposo ficou desempregado. Então, foi um momento muito de dificuldade que a gente passou. E eu, com o nenenzinho, eu senti uma vontade muito grande de comer goiaba. E eu só tinha R$2 em casa, que eu tinha que comprar o pão para o Fernando tomar um café e sair para o trabalho. Aí eu saí na rua, no meu portão, eu falei com Jesus assim, o pastor falou sobre Jesus dar dinheiro. Eu falei, ô Jesus, me dá o dinheiro, que eu estou com tanto desejo de comer goiaba de vez. E aquele barrigão, e o sol já estava quente, era 8 horas da manhã, mas o sol estava quente. Eu falei, me dá um dinheiro, Jesus. Aí andei coisa de 50 metros, irmãos, é muito rápido. O nome do Senhor é Já, a Bíblia fala. E eu encontrei R$50, eu olhei para o chão e tinha R$50. Irmãos, eu comprei o pão, e eu fiz uma compra há 11 anos atrás,
deu para a semana inteira. É sobre um Deus que o nome dele é Já. E é muito forte essas coisas, porque parece uma coisa simples, mas Deus, ele se importa com as mínimas coisas. E a outra experiência foi há um tempo atrás, o meu filho, eu pus o jantar à mesa, e eu sempre falo para ele que Jesus está ali, naquele momento de refeição. E ele puxou a cadeira, 3 cadeiras, uma para mim, uma para ele e uma para o pai dele. Ele puxou uma 4ª cadeira, aí o pai dele falou, por que você puxou uma cadeira? Ele, para Jesus. Ele falou, por que você não fala, mãe, que Jesus está aqui? Eu falei, meu filho, mas Jesus é Espírito, não precisa você puxar a cadeira. Não, mãe, eu quero puxar a cadeira. E foi uma experiência tão gloriosa que eu comi e as lágrimas correndo, parece que deu um peso de glória ali. Parece uma experiência simples de criança. Mas eu creio que já é fruto da amizade dele com Jesus, pastor. Se importar com um simples jantar, que era tão simples o jantar, de puxar a cadeira para Jesus. Essa é a minha experiência. Maravilha, maravilha. Está vendo como é que isso é glorioso, irmãos? A gente precisa contar isso mais entre nós. Coisas que parecem ser simples, mas que têm um peso muito grande no que diz respeito à nossa vida de fé. Eu acho que isso move as nossas entranhas de maneira que a gente fica maravilhado. Para aparecer R$50 assim, precisa ser bem íntimo, né, irmãos? Parece R$50 assim, isso é maravilhoso. Que Deus abençoe, tá bom, irmã Kézia? Deus abençoe o diácono Bruno. De maneiras, irmãos, se a gente for contar aqui, a gente tem muita coisa para a gente contar, muita coisa. Bom, então vamos no nosso primeiro ponto, porque no primeiro ponto fala da vida social de Jesus. E a gente tem, no primeiro tópico, subtópico, Jesus foi um ser social. No segundo, uma casa hospedeira. E no terceiro, Jesus foi recebido por esta família. Então, ouça isso aqui, por favor, para a gente poder discutir, porque ao olhar para a lição, normalmente a gente olha dizendo, a amizade de Jesus com uma família, como é que é isso? Porque a gente começa a entender no primeiro ponto, que Jesus é um ser social. Há quem queira separar, e acredito que isso esteja intimamente entrelaçado, relacionado, porque a gente, como servo de Deus, que vivemos no Espírito, a gente precisa compreender a dimensão, né, do que diz respeito à sociabilidade e compreender a dimensão da vida espiritual. Só que a nossa vida espiritual, ela perpassa também pela nossa sociabilidade. A gente não pode dizer que a gente tem vida espiritual e que a gente não tenha sociabilidade, que a gente não tenha vida social. Por exemplo, falando de vida social, a gente vai entrar especificamente aqui, apenas uma coisa que me ocorreu aqui de lembrança. Vocês vão perceber que o próprio Senhor chama os seus discípulos quando ele diz assim, vinde a um lugar à parte e repousai. Normalmente os crentes às vezes são 8 ou 80. No que diz respeito a pastor ainda, se me permita, irmão, não estou julgando aqui em causa própria, que pastor tem que trabalhar, tá? Trabalhar na obra mesmo e fazer um monte de coisa, trabalhar no serviço secular, como se o pastor não tivesse direito a descanso. Pastor é ser humano, tá? Pastor cansa, pastor dorme. Pastor, irmãos, tem vontade de brincar, de se divertir, tá? Mesmo com a idade que vai indo, mas pastor precisa ter vida social, tá? Porque a gente não é, irmãos, daquele que separa a vida espiritual e que a gente quer viver só como se fosse anjo, tá? Nenhum de nós aqui somos anjo, tá? Nós somos seres humanos, que a gente cansa, a gente se fadiga, a gente estressa, a gente se aborrece, a gente fica nervoso. Ai, como é que a gente não fica?
tá? Ficamos ou não ficamos? As mulheres que o digam, né? As mulheres dentro de casa, às vezes é uma pilha de nervo, né? Os homens, por sua vez, também com seus problemas, de criar esses problemas para as mulheres. E aí uma série de coisas vai acontecendo. Não é, Rubens? Senti que você está rindo muito aí, porque tem alguma coisa que a irmã Juliane te futucou aí. Não foi, irmã Juliane? Brincadeira, tá, Rubens? Mas vamos entender esse lado, porque é importante que o texto aqui, embora que esteja mencionando a vida social de Jesus, essa vida social de Jesus foi benéfica para os componentes desta família. A importância dessa sociabilidade. Então, a gente não pode separar essa questão de vida espiritual da vida social, porque elas estão intimamente entrelaçadas. Deixa eu dizer algumas coisas importantes para vocês, talvez eu me prenda um pouquinho mais neste primeiro ponto aqui. A gente precisa tomar muito cuidado, se vocês separarem lá, eu já ministrei isso aqui em culto de doutrina com vocês, quando o texto vai tratar sobre consagração de obreiros, no texto de Timóteo, capítulo de número 3, lá está descrito necessidades que são ministeriais, necessidades emocionais, necessidades sociais. Isso está tudo embutido para a vida do obreiro. Só vocês darem uma olhada lá. O obreiro não pode ser iracundo, o obreiro precisa saber cuidar da família. Isso tem a ver com sociabilidade. Eu não cuido de parte espiritual dentro da minha casa de maneiras que eu esqueça os compromissos da sociabilidade. Porque a gente, como servo de Deus, a gente pode cair no erro, irmãos, e eu não quero ser mal entendido, eu espero que eu também não se faça mal entendido para vocês, mas a gente precisa pensar um pouco, irmãos, sobre o nosso processo de relacionamento, sobre a nossa vida social. Porque se não tomar cuidados, crentes, a gente quer viver só o espiritual. Eu não pude falar como a carnais, mas como a espirituais. Como se a gente, em algum momento, a sociabilidade fosse um erro. Deus nos dotou, irmãos, deste princípio de comunidade, de viver juntos. Ser humano não foi criado para viver separado. Tanto que Deus deu uma mulher para Adão. Não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjutora para que esteja ao seu lado. A mulher que é dada ao marido é para preencher o que nada preencheria para o homem. Nada satisfaria o homem como a mulher. Tirada da sua costela, ele faz lá aquele galanteio todo, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa porquanto do varão foi tomado. Calma que eu não estou fazendo casamento, tá bom? Eu apenas estou falando de relacionamento importante para os crentes aprenderem de que a gente é um ser social. E Jesus também foi um ser social. Jesus não foi aquele que apareceu em espírito, que nega a forma corpórea de Jesus. Inclusive, isso é uma das doutrinas, erradas, que era do gnosticismo, que negava a existência de Jesus como matéria, só em espírito. Então, nós não somos só espírito, nós somos carne e osso. A gente precisa viver emoções, a gente precisa viver alegrias, a gente precisa sorrir, a gente precisa brincar, a gente precisa ter bons relacionamentos. Isto é a construção da vida.
Se a gente não constrói isso, irmãos, a gente cresce na igreja de forma distorcida, equivocada. Como se a gente não pudesse rir, como se a gente não pudesse brincar, como a gente não pudesse tratar determinadas coisas que podem ser saudáveis e a gente está sempre na defensiva. Como é que é a vida social, irmãos? Bom, é o padrão de comportamento do indivíduo com a sociedade. Isso é viver a sociabilidade. A gente tem um padrão de comportamento, né, que o indivíduo tem, que ele se relaciona através das relações interpessoais, das relações com amigos e com familiares. Bom, a gente começa a entender aqui que há um padrão para a gente. O padrão nosso são os princípios bíblicos, o que a Bíblia norteia, o que a Bíblia diz, o que a gente vê na palavra. E o que a gente observa, que a gente precisa ter relacionamentos de forma profundas de amizade com o nosso semelhante. Então a gente precisa aprender a construir, irmãos, relacionamentos de amizade com os nossos irmãos aqui de fé. Que não seja só relacionamentos, que a gente trate, e aqui eu não quero humanizar muitas coisas, mas estou falando desse princípio, que a gente só fala de obra de Deus, de trabalho, de serviço, a gente precisa também ter o nosso momento de a gente poder fazer o nosso churrasquinho, da gente poder conversar, da gente poder se divertir, né? Estou olhando de novo para o Rubens, irmãos, eu lembrando que o Rubens estava falando comigo essa semana, de que ele deu um passeiozinho, acho que foi com o Mateus, foi com a Natália, foi com o Mike, e foram dar uma passeadazinha, e chegaram lá em Domingos Martins, num friozinho, né? Isso não é saudável? Claro que isso é saudável. Jesus, ele ia trabalhando, fazendo a obra de Deus, cumprindo a vontade do Pai. Vamos entrar no nosso segundo tópico. Quando ele chegava perto de Jerusalém, ele falou assim: vou passar aonde? Vou passar em Betânia. Para quê? Para ver os meus amigos que eu tanto amo. E ele entrava na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Ele tinha uma casa hospedeira, em que ele podia chegar ali e ser abrigado. E por consequência dessa amizade de Jesus com Maria, com Marta e com Lázaro, quem foi beneficiado? De vida próxima com Jesus, que dialoga com Jesus, que a crença destes moradores desta casa de Betânia, eles souberam abrigar Jesus, eles souberam se relacionar com Jesus. E aqui, irmãos, eu acho que é importante também dizer, porque a gente está tratando da vida social de Jesus, a gente precisa saber tratar até Jesus, irmãos, porque senão Jesus não entra nem na nossa casa. Você acha que Jesus vai entrar na nossa casa quando a gente trata Jesus de forma equivocada? Quando a gente trata Jesus de maneira injusta? Então a gente precisa fazer com que Jesus esteja na nossa casa. Lembra do texto de Apocalipse 3:10? Vou apenas parafrasear esse texto, quando Jesus diz, né, eis que estou à porta e bato. Se algum de vós abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Tá? Estou parafraseando, irmãos. Então a gente precisa deixar Jesus entrar na nossa casa, seja ela no nosso coração, seja no ambiente do nosso lar. Jesus precisa
ser aquele que está dando as diretrizes. Então, vocês observam que Jesus foi um ser social, ele teve e viveu, Jesus desenvolveu as suas relações pessoais com qualquer pessoa. Vocês vão ver que determinadas coisas, irmão, Jesus tem tanto equilíbrio, Jesus tem tanta graça, tanto poder, e a gente precisa aprender nesses relacionamentos pessoais, que quando as pessoas chegam para Ele e dão má resposta, quando estão tentando, a postura que Jesus tem, Jesus não vai logo com 7 pedras. Muitas vezes vocês vão ver, quando Jesus está sendo provado, ele vai abrir os lábios para fazer outra pergunta para eles. Quando perguntam a ele, e o texto vai expor, quando determinados perguntam a ele, tentando, buscando alguma coisa que fizesse ele tropeçar, Jesus abre a boca e vai fazer pergunta para eles, para botar eles mesmos em dificuldade. Facilidade, irmãos, de responder, facilidade de poder interagir, facilidade de poder se comunicar. As pessoas às vezes perdem o equilíbrio, não tem equilíbrio emocional, não tem equilíbrio, irmãos, estrutura para poder tratar com as pessoas. Logo as pessoas já estão nervosas, perdendo os padrões que deveriam nortear a vida dele, que deveriam dominar a vida dele, e aí os prejuízos acontecem da falta do relacionamento. Então Jesus, ele desenvolveu as relações pessoais. Aonde Jesus passa, Jesus trata as pessoas com amor, Jesus trata as pessoas com brandura, Jesus trata as pessoas com graça, e os relacionamentos acontecem de forma que Deus é glorificado. No terceiro subponto, vai mostrar que Jesus foi recebido por esta família. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. Bom, os irmãos de Jesus não estão crendo nele, mas em contrapartida, Jesus está sendo acolhido por esta casa. É a amizade, é o relacionamento que ele está se desenvolvendo como ser social com esses da cidade de Betânia, e aí Jesus está proporcionando felicidade para esta casa, e Jesus desenvolvendo os princípios, de sociabilidade também em Marta, Maria e Lázaro. Nosso segundo ponto, frutos da amizade com Jesus. Vocês estão vendo que eu estou correndo, tá, irmãos? Já são 9h16, até 9h40 a gente encerra. Frutos da amizade com Jesus. Presença real do Filho de Deus, vou ler só os subtópicos. Segundo, desenvolvimento espiritual. E terceiro, serviço concreto. Vamos no primeiro, presença real do Filho de Deus. A gente começa a entender aqui que a amizade produz muitos frutos, irmãos. Neste caso aqui com Jesus, é uma das coisas maiores do que qualquer amizade que a gente possa ter com o nosso semelhante. Porque aqui é a presença real de Jesus com os componentes desta família. Maria, Marta e Lázaro. E aí eles vão entender que essa relação com o Salvador não era, irmãos, uma mera relação social. Aqui a gente tem um envolvimento conjunto da sociabilidade com os princípios de vida de fé. Por quê? Porque há uma crença que permeia e domina o coração desses três. E aí eles estão cientes de que é mais do que sociabilidade, é mais do que relação social, que é aproximação com o Cristo, porque é a presença real do Filho de Deus. Então não é uma relação
que se constrói de amizade, aonde Deus não faça parte das nossas relações de amizade. As nossas relações de amizade precisam ser construídas em Deus. Como é que a gente constrói relações de amizade em que a gente tira tempo e se une para poder falar mal dos outros? Que as relações sejam prejudiciais à nossa postura de vida de fé. Eu tenho o costume, irmãos, de dizer, e a gente não se engane sobre esta verdade, tudo que a gente faz, irmãos, contra os outros, a gente faz para nós mesmos, tá? Todo mal desenvolvido, toda falácia desenvolvida em torno de outro, de alguém, isto é prejudicial a nós mesmos. Porque a lei da semeadura, ela não diz respeito só no que é palpável, que é o trato. A lei da semeadura, você fala mal de alguém, alguém vai estar falando mal de você. Você se relacione mal com a pessoa, que isto vai gerar prejuízos. Isso não falha. Você pega uma pedra e joga para o alto, a proporção que você joga para o alto, ela tem uma velocidade, mas quando ela cai, a velocidade é muito pior. O peso é muito pior do que quando você joga para cima. A gente precisa aprender que as nossas relações, de que a gente observa que no segundo ponto, frutos da amizade com Jesus, é Ele no meio, é Ele na nossa casa, é Ele na nossa família, é Ele na nossa fala. O que a gente fala glorifica a Deus com o nosso amigo? A relação que a gente está tendo é benéfica? A relação que eu tenho com as pessoas da escola, ela é construída em Deus? Os relacionamentos que estão sendo construídos é para a glória do Senhor? Aquelas perguntinhas básicas que a gente precisa fazer, irmão. O que eu estou fazendo é para a glória de Deus? O que eu estou fazendo, Cristo faria assim? O que eu faço agrada a minha família? As pessoas que estão à minha volta, elas vão ficar satisfeitas com o que eu estou construindo? Bom, irmão, se essas perguntas que nós precisamos sempre fazer, isso for positivo, então isso é para a glória de Deus. Agrada a Deus, sobretudo? Ou se agrada a Deus, faça, porque Deus te prosperará, porque é para a glória de Deus. Me permita aqui dizer, irmãos, que a gente está vivendo um tempo difícil, inclusive no próximo trimestre o Luiz vai tratar isso com vocês, dando informações. Irmãos, essas questões de amizade, de relações, irmãos, homoafetiva, isso está em tudo quanto é lugar. Você vai nas escolas, irmãos, vocês vão dar uma olhada de perto, eu não sei se os pais que aqui estão, se estão lá na escola para ver, as professoras que estão aqui sabem disso. Vocês viram aí a marcha que teve aí em São Paulo, das questões, como é que você dá o nome daquela marcha em São Paulo? Como? Mas tem um nome, Parada do Orgulho, né? Do orgulho gay. Imagina, a sociedade está criando de que isto é um orgulho. E aí o que eles disseram lá? Botaram cartazes, vocês viram o cartazinho no que diz respeito às nossas crianças? Crianças trans existem. Olha o que a sociedade está impondo. E aí você vai para a escola, os meninos, irmãos, de 10 aninhos, estão com os trejeitinhos desses relacionamentos que às vezes estão dentro de casa, que aprende isso dentro de casa, aprende fora, aprende dentro de casa, para algumas famílias, e aí o que vai tendo? Amizades que
que vão tendo problemas, e aí os problemas são os mais diversos. Por que são os mais diversos? Vocês sabem, irmãos, que um rapazinho, se viver muito com mocinha, ele acaba pegando os trejeitozinhos de moça, tá? Estão dizendo nem que ele é alguma coisa, não, que na cultura aí fora, parece que eu estou saindo do assunto, mas não estou não, tá, irmãos? Eu vou voltar nele. E aí, essa cultura vai criando problemas tão maléficos, de que a gente precisa aprender a corrigir e colocar o rapazinho ou a mocinha dentro de um parâmetro, dentro de um padrão. De vez em quando, às vezes, ele não está aqui não, né? Mas é normal, para ele não ficar com vergonha. Mas o rapazinho senta no sofá, às vezes meu filho falou, senta direito, rapaz, senta como homem. Olha esse jeito, olha essa mão. Porque em lar onde só tem mocinha, onde só tem menina, esse menino cresce e ele pode ter os trejeitos. Aí vai para a escola, vê lá as amizades, vê os relacionamentos homoafetivos, o rapazinho que tem uma voz muito melosinha, fala como homem, rapaz, engrossa essa voz, tá? Porque Deus separou, irmão, macho e fêmea. Os pais precisam estar atentos, os pais precisam passar mais na escola. Então, o que a gente precisa aqui? Porque os frutos da amizade, a presença real do Filho de Deus na nossa casa, governando, nos dando instrução, a gente construindo um ambiente saudável na nossa casa. Você mandando o menino engrossar a voz, irmão, isso aqui não é nenhum problema, não. Você mandando a menina sair do meio dos rapazinhos, tá? Só brinca com o menino, só brinca com brinquedo de menino, e vai por aí afora. Aí a sociedade, que há uma desconstrução dos valores, a gente vai tratar muito isso no trimestre que vem, vocês vão perceber que essa desconstrução, ela é uma tentativa de destruição da família. O que a gente precisa? A gente precisa da presença real de Jesus na nossa casa, irmãos. A nossa casa sendo dominada, orientada, bem alicerçada em Cristo Jesus. O desenvolvimento espiritual, que é frutos da amizade com Jesus. Observe que a amizade de uma família com Jesus converge em adoração, em contrição e em quebrantamento espiritual. É o caso de Maria, Marta e Lázaro. Vocês vão ver aí o relato que o pastor Elianai Cabral, ele coloca, que Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Na segunda ocasião, de tristeza pela morte de seu irmão Lázaro, ela lança aos pés dele e, no fim, ele chorou, né, pelas tristezas que estavam acontecendo com a família e com todos aqueles ali que lamentavam a morte de Lázaro. Então, os frutos da amizade com Jesus estão relacionados com a presença de Jesus e com o desenvolvimento espiritual. O que faz a gente pensar, irmãos? De que Jesus presente conosco, o nosso desenvolvimento aparece espiritualmente. Que família é essa? Que filhos são esses que não se desenvolvem espiritualmente? Que não tem desejo de crescer na vida de comunhão com Deus, que não tem desejo de apresentar um serviço para Deus, que não tem desejo de ter fervor espiritual, que tenha prestação de serviço, que tenha trabalho no Evangelho, que ame o serviço que é dado a ele para fazer, ele faz, desenvolve com competência. Se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente está vivendo um problema tão grande nesses últimos dias,
e que a gente acumula as funções em torno de um, de dois ou de um grupo, enquanto os outros assistem na igreja, porque não querem se desenvolver, porque não querem crescer, porque não querem trabalhar, e aí o trabalho fica fadigante por aqueles que estão na frente, tá? E eu não estou falando do pastor, a irmã Sheila está ali, ó, mas o irmão Jacó, eles que o digo agora, trabalhando no encontro de família, vocês percebem, irmãos, que é fadigante. Ou eu estou errado, irmã Sheila? Isso é cansativo, a gente está procurando às vezes ajuda, a gente não consegue às vezes enxergar alguém, e me permita aqui dizer, irmãos, não é por falta de visão, é por falta de prontidão às vezes das pessoas, por falta de capacidade de desenvolvimento. A gente escolhe às vezes pessoas no cargo, e a Assembleia de Deus às vezes tem muito desses problemas, irmãos. Quais são? Porque é bonzinho, é humildezinho, e a gente deveria ter um tanto de outros critérios, que inclusive passa por isso aqui, o desenvolvimento espiritual da pessoa. Não são só talentos, são pessoas de relacionamento, pessoas de comunhão com Deus, pessoas que também têm talentos espirituais, sim, claro. Quando as pessoas têm talentos na obra, é fruto de um relacionamento com Deus, é a presença de Jesus nesta casa, nesta vida, e que vai se desencadeando em benefícios para a igreja sendo bem alicerçada, a igreja sendo desenvolvida, a igreja tendo comunhão. Por quê? Por causa de talentos, por causa de serviço, por causa de comunhão dessas pessoas que estão à frente do trabalho. Hoje o que a gente encontra, Deus me livre, quero ser pastor não, Deus me livre, quero mexer com isso não. O que antes os meninos cresciam querendo imitar o pastor, dirigindo o culto em casa, pregando em casa, as mocinhas cantando, a gente tem dificuldade hoje, irmãos, para uma série de coisas. Quem pode negar fatos como esse? Nenhum de nós. Nós estamos no último momento da igreja. O que pode ser isso, irmãos? Resposta que nós começamos falando no início da aula. Isso pode ser falta do nosso relacionamento de amizade com Jesus já dentro da nossa casa. Aí os problemas da falta de relacionamento, de amizade com Jesus dentro da nossa casa, vai desencadear aqui na igreja, irmãos. Porque a gente é aqui na igreja o que normalmente a gente é dentro de casa. Se tem alguma máscara, Deus o sabe. Mas a gente deveria partir do princípio que o que é dentro de casa é aqui. A gente deveria ter fervor em casa, fervor na igreja. Vida santa em casa, vida santa na igreja. Porque aqui a gente só passa algumas horinhas, irmãos. Aqui a gente só tem alguns momentos, a gente vive mais em comunidade, em casa, com os amigos, do que às vezes dentro de um culto. O que precisa ser construído? O nosso desenvolvimento espiritual. Por glória ao nome do Senhor. Terceiro subtópico, serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Bom,
Normalmente nós criticamos, às vezes, Marta, né? Temos até uma frase, está correto? Está correto, mas a gente precisa também entender o outro lado. A gente fala que vivendo no mundo de Maria, com comportamento de um coração de Marta. Por quê? Marta fadigada, Marta ansiosa. Então é possível viver o mundo de Maria? Claro que sim. Mas às vezes a gente quer viver no mundo de Maria com comportamento de Marta, ansiosa, fadigada, que não deixa tempo para ouvir a palavra. Mas o pastor Elianai está colocando aqui um fato precioso. Isso aqui é muito importante também para as mulheres, tá? E aqui não tem um pastor querendo dar lição de moral para vocês, não, até porque eu não tenho nem competência para isso. Isso é uso exclusivo, né, da parte feminina, e as irmãs reconhecem isso, a importância do que eu vou dizer. A gente observa que a intenção de Marta foi das melhores. A intenção de Marta era dar uma atenção especial para o Senhor. Ela queria agradar o Senhor de maneira de que ela vai fazer as atividades domésticas. Ela queria receber bem o Senhor. Afinal de contas, era Jesus que ia entrar dentro da sua casa. E ao entrar Jesus dentro da sua casa, ela continua fadigada, ansiosa, trabalhando para querer oferecer o melhor atendimento para o Senhor. Só que Maria, ela quis parar tudo para poder ouvir Jesus e ficar aos pés dele. Mas o comportamento de Marta, embora o comentarista ainda fala sobre isso, tem a admoestação do nosso Salvador, tem a admoestação de Jesus sobre o comportamento de Marta, mas Jesus trata ela com muito amor, tanto que o texto diz que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Vocês têm aquela coisa, irmãos, que a gente às vezes prega, a gente acha que Jesus está repreendendo todo mundo, que a gente acha que espiritualidade é repreensão, que espiritualidade é correção em cima das pessoas. Isso aqui tem o amor do Salvador, tanto que ele diz, Marta, Marta, não é Marta, Marta. Viu como é que o tom muda? Como é que a expressão, a gente coloca, Marta, Marta, você está ansiosa, afadigada. Mas o Senhor não está falando nesse tom. O Senhor está falando, Marta, Marta, você está ansiosa, afadigada. E uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Está fazendo Marta cair em si. É uma orientação para Marta poder também não ficar afadigada, ansiosa, para ela também ponderar, para ela poder também avaliar. A nossa verdade prática, irmãos, eu vou voltar nela para vocês, porque é importante neste ponto aqui o tratar dela, porque a verdade prática diz que dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. O que é evocar, irmãos? É lembrar, é trazer a memória. Então, a amizade com Jesus traz à memória comunhão, conselho. Jesus está dando conselho para Marta, está aconselhando a Marta, porque a amizade evoca, lembra, traz a memória. Ele está trazendo a memória. Ele falou, Marta, Marta, fadigada, vem para cá para ouvir, para o seu serviço aí um pouco. Isso não quer dizer, que é o que eu diria dizer a parte feminina, que as pessoas não tenham que cumprir o serviço doméstico, que as mulheres não tenham responsabilidade com o serviço doméstico, abandona tudo em nome da espiritualidade. Isso aqui é o 8 para o 80. Jesus está tratando aqui de equilíbrio, da gente poder, quando ter tempo para ouvir,
Porque a mulher que só anda fadigada, serviço, 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 e não tenha tempo para estar aos pés de Jesus, essa mulher vai se cansar. Essa mulher vai viver uma pilha de nervo. E a gente não queira conhecer uma mulher quando está em pilha de nervo. Não é verdade, homens? Eles tudo riam, eles gostam. Porque uma mulher, irmãos, com pilha de nervo dentro de casa, irmão, melhor nem falar, né? Uma mulher nervosa, o nervosismo da mulher é diferente do nervosismo do homem. O homem, ele logo levanta a voz. Quem manda aqui sou eu. Mulher vai falar de manhã até de tarde. Não vai, não? Se ela te ver, ela vai lembrar para você de novo, e vai falar de tarde, vai falar, e aí o homem nervoso, ele logo levanta a voz. Não é, irmã Elizabeth? Não é verdade? Mas é assim a nossa vida, né, irmão Gustavo? É assim, tá? O que a gente precisa fazer? Ter pontos de equilíbrio, irmãos. A gente ter relacionamento. A gente saber a hora, irmãos, que a gente tem que estar falando. Tem mulher, irmão, que fala tanto, que há uns negocinhos já aí na internet aí, isso tá engraçado, né? Aí falou assim, quando um relacionamento fica duradouro e saudável. Aí a mulher chega na beira do rapaz para falar, ele liga o liquidificador. Vum! Aí só fica assim, ó. Mas não está ouvindo nada. Aí falou, por isso que o relacionamento dura 30 anos. Vocês já viram isso, irmãos? Umas coisinhas, uma palhaçada. Mas é para mexer com a gente, irmãos, que tem hora que tem tempo para dar uma parada, precisa dar um equilíbrio. Os homens, por sua vez, acabam cooperando com isso tudo. Isso é fato, isso é coisa de homem, irmãos. A gente acaba prejudicando esse sentimento que acaba aflorando na mulher, e isso vem à tona, e a gente acaba não cooperando com elas. Aonde que a gente precisa acertar? A gente precisa, irmãos, ter relacionamento mais profundo dentro de casa, mais saudável dentro de casa, porque senão você vai ver uma mulher estressada o tempo todo. Não queiramos uma mulher estressada dentro de casa. A mulher rixosa, diz provérbio, que é melhor morar no deserto. Mulher que fala. Deus tenha misericórdia. Não sou machista não, tá, irmãos? Mas eu estou falando daquilo que pode ser um prejuízo dentro de casa, né? Por quê? Porque isto cria problemas de trabalho, se acumula trabalho dentro de casa para a mulher, e o sujeito não lava um copo. Não lava uma louça. Que relacionamento interpessoal, saudável, tem dentro de casa? De vez em quando eu vejo aí uma postagem do pastor Stênio limpando a casa. Ele está até postando já, não foi, pastor Stênio? Cadê a Jeane? Está aí não? Até correu. É assim, irmãos, cooperar, ajudar. Parabéns para o pastor Stênio. É isso mesmo. O papel dentro de casa, eu acho que pode ser, né, cooperado pelo marido. Tem trabalho, tem serviço, mas isso não diminui o pastor Stênio de cooperação. De vez em quando as pessoas ligam lá para casa, estão, está trabalhando, pastor? Estou lavando louça, tá? Loucinha lavando, tal. Não sei vocês, tá, irmãos? Não conta para ela não, se vocês contarem eu falo que foi vocês, tá? Eu gosto de lavar a louça, eu gosto, tá? Não vejo nenhum problema, tá? Se contarem para ela, vocês vão ver comigo, tá? Eu sei que foi a parte feminina, mas gosto de lavar a louça, não vejo problema. Eu acho que a gente precisa entender esse papel. Marta, ela está fadigada, mas o trabalho que ela está fazendo é para enobrecer o recebimento dela, que Jesus está entrando dentro da sua casa. Então ela quer tratar com excelência. Aí no último parágrafo diz assim,
Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual. Pode trabalhar muito? Pode trabalhar. Tem hora que precisa moderar para você aprender a atender às coisas relacionadas, os compromissos espirituais, as tarefas espirituais. Ora, tempo da escola dominical, arruma seus filhos todinho, vem para a escola dominical, não vai ficar lavando louça em casa. Não vai fazer faxina de domingo quando você tem comprometimento com a escola dominical. O evangelista Antônio deu o microfone aqui para que ele possa falar aí, para pelo menos sair aqui, senão não vão ouvir a voz dele. Depois a gente vai para o terceiro ponto. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Falando aqui com o pastor Esther, muitas das vezes a gente ajudar em casa, o esposo ajudar a esposa em casa, porque é também, irmãos, um aprendizado. Porque aquilo que a esposa muitas vezes está fazendo, a gente está ajudando, a gente está aprendendo. Igual no meu caso. Hoje eu tenho que fazer tudo. Hoje eu tenho que lavar roupa. Hoje eu tenho que arrumar minha casa. Hoje eu tenho que fazer os meus alimentos. Então é bom aprender. Sempre eu ajudei minha esposa quando ela não podia. Às vezes estava lavando roupa, eu estava fazendo almoço para ela. Quando eu não estava trabalhando. Quando ela não podia, às vezes, lavar roupa, ela ia fazer almoço, eu colocava a roupa na máquina e lavava para ela. Então, quer dizer, isso não é vergonha para o homem fazer. Hoje, eu vejo a necessidade de estar fazendo os meus deveres de casa. Amém? Principalmente, irmãos, hoje, sem a saudosa irmã Zilda, o senhor teria grande problema hoje por estar sozinho. Imagina fazer os serviços domésticos se o irmão Zé não tivesse aprendido. O senhor sempre foi um ajudador da saudosa irmã Zilda, irmão Zé. Deus abençoe e parabéns para o senhor. Bom, na nossa terceiro ponto diz, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Bom, a gente aprende que é uma história de amor, a gente aprende a compreender o outro e ponderar quanto aos cuidados da vida. Eu já vou fazer aqui um resumo. Bom, para encerrar, irmãos, lembra de que a gente tem muita dificuldade nessas questões do que diz respeito à sociabilidade. A gente tem muita dificuldade, mas acredito que a gente tem uma tendência de querer viver só o espiritual e não viver aquilo que é importante para o desenvolvimento do ser humano, que é as nossas relações sociais, nossos relacionamentos interpessoais. Bom, como a gente tem muito desses problemas de primar só para o lado espiritual, e que às vezes falta deveres sociais, a sociabilidade, o que a gente precisa, irmãos? A gente precisa compreender que a história com Jesus, a gente desenvolve padrões, irmãos, de amor. Então, o relacionamento de amizade com Jesus desenvolve amor na nossa vida. E talvez este seja o cerne dos nossos problemas sociais, a falta do devido amor nesse devido lugar. E aí Jesus, irmãos, mostra que essa história de amor, na casa com Marta, Maria e Lázaro, eles que eram fiéis ao Senhor, isso desenvolveu neles amor. E à medida que a gente não cresce em amor, a gente não cresce em sociabilidade. Porque a sociabilidade está entrelaçada
com os laços de amor. Ninguém faz nada se não tiver amor. Você não lava uma louça se não tiver amor, se você não presta serviço dentro de casa, se não lava um banheiro, se trata bem, tudo está relacionado com os laços de amor. Só com os laços de amor? Não. Precisamos compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia com mais o coração e a outra mais com as mãos. Bom, mas vocês vão ver que na hora de se relacionar o Salvador com ambas, ele sabe compreender tanto Maria como compreender Marta. Ele sabe tratar Maria, mas sabe tratar Marta também. Porque como é que a gente trata só aqueles a quem trata bem, só aqueles a quem a gente gosta, só aqueles a quem admira? O grande desafio da vida, irmãos, é a gente aprender a tratar as pessoas até que nos tratam mal. Não quer dizer que uma pessoa que te trata mal, você vai ter que tratar mal a pessoa. Se a pessoa fica desequilibrada com você, você se desequilibra também. Se a pessoa é grossa com você, você também trata na mesma moeda. Que Deus nos ajude. Então, compreensão faz parte, irmãos, daquilo que são lições que aprendemos com a amizade de Jesus. E, por fim, ponderar quanto aos cuidados da vida. Vocês sabem que ponderar é avaliar, né? É examinar com atenção. Então, uma pessoa ponderada, uma pessoa que examina, uma pessoa que avalia, uma pessoa que pensa, não é uma pessoa afoita que sai tomando decisão, uma pessoa que olha por trás, que tenta compreender, que tenta tirar a melhor lição, que tenta ver o melhor ângulo disso tudo, que tenta absorver aquilo que está passando a pessoa, o amigo, ou as pessoas que estão à sua volta, sem que isso te contamine, sem que isso te prejudique. Isto é equilíbrio, isto é ponderação. A gente não pode perder as estribeiras, a gente não pode estar nervoso, a gente não pode estar jogando pedra assim, a gente não pode estar atirando de qualquer maneira. Nem tampouco contando mentira, tentando distorcer o negócio. A gente precisa ponderar quanto aos cuidados da vida. Por quê? Porque Marta acabou se distraindo com muito serviço, esquecendo-se de valorizar também a parte espiritual de sua vida. Então isso é o quê? O que o Senhor fez? Ele ponderou, ele avaliou. Porque, diríamos, uma pessoa que não sabe ponderar, você está carnal, hein, Marta? Que carnalidade? Você só quer trabalho? Que carnalidade é essa que você não quer saber das coisas espirituais? Não é esse o cerne deste assunto. O cerne do assunto é alguém que está querendo atender bem o Senhor, que está querendo ser bem hospitaleiro, e o Senhor sabe ponderar. Irmãos, as grandes confusões às vezes vêm porque a gente não consegue ponderar quando deveríamos ponderar. Quando a gente deveria examinar as coisas, a gente não examina, a gente já tira uma conclusão. Então a gente precisa de sabedoria, de graça de Deus, para que a gente não coloque a perder as coisas, que a gente não prejudique uma amizade, que a gente não traga prejuízo para a igreja e crie conflitos por causa da nossa falta de ponderação. Para encerrar, a nossa conclusão do nosso trimestre diz assim: a nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual, que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados desta vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não devemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Curve a sua cabeça. Nosso Deus, Pai que estás nos céus,
Te agradecemos, ó Deus, pelas 13 lições que aqui foram apresentadas a nós. Agradecido ao Senhor pela vida dos trabalhadores da sua obra, que labutaram, Senhor, nesta seara, podendo ensinar os valores, ó Deus, de família, os valores, sobretudo, do seu reino, meu Pai. Governa nosso coração, que nos próximos trimestres, Senhor, que hão de se apresentar a nós, a nossa casa esteja mais estruturada, a nossa família governada pelo Senhor, os laços, ó Deus, de amor sejam fortalecidos, e que a bênção do Senhor, ó Deus, esteja sobre este marido, esteja sobre essa esposa e sobre os filhos, meu Pai. Que esta igreja conheça, ó Deus, um grande avivamento dentro da casa, dentro das famílias, e em consequência esteja acontecendo aqui na congregação. Abençoa o superintendente da escola dominical, abençoa os alunos, abençoa cada professor, meu Pai. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.